Há ensinamentos que não apenas iluminam, eles viram o nosso mundo de cabeça para baixo. Entre todas as vozes espirituais do século passado, Neville Goddard é uma das poucas que ousa tocar no mistério mais profundo da existência: a identidade oculta do ser humano. Quando Neville afirma que você é o próprio Deus em ação, ele não fala de arrogância, mas de origem. Ele aponta para o centro silencioso dentro de cada um de nós, onde o eterno se esconde sob a aparência do temporário. Neste vídeo, vamos explorar um dos momentos mais reveladores de suas palestras. Um ensino capaz de transformar medo em liberdade, limitações em poder, e dúvida em certeza, e a descoberta de quem você realmente é, não um ser separado de Deus, mas a própria consciência criadora se expressando através de você. Prepare-se, porque esse entendimento não é intelectual. É uma revelação. E quando ela chega, nada permanece igual. Mas antes de iniciar a palestra de hoje, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like e seu comentário, ficarei muito grato em responder sua mensagem. E se esse conteúdo te tocar de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Lemos no capítulo 15 do livro de Jeremias. Encontrei as tuas palavras, e eu as comi, e elas se tornaram alegria e deleite no meu coração, e então ele dá as razões, e as razões são como ele as apresenta. Sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele encontrou as palavras de Deus e as comeu, e ao comê-las, elas se tornaram alegria e deleite em seu coração. Então ele dá a razão, porque sou chamado pelo teu nome. Teu nome é, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra é o que todo homem no mundo, por homem quero dizer o homem em geral, masculino, feminino, nascido de mulher, deve experimentar. Ele assimila a palavra, e ele a ouve, ele a entende, ele a aceita, ele crê plenamente nela e então, subitamente, ela irrompe dentro dele, e ele tem uma experiência da palavra, e ele mesmo é Deus. Não há outro Criador, nenhum outro Deus. Assim, no Novo Testamento, encontramos a história do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o reconheceu. João 1 versículo 3,11. Ele veio para a sua própria casa e o seu próprio povo não o recebeu. E você pergunta: o que Jeremias realmente comeu? Bem, foi o Verbo. O que é o Verbo? O que ele descobriu ser a verdade a respeito de Deus, por cujo nome ele foi chamado? Ele descobriu que a sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus, e isso foi o que Jeremias descobriu. Blake conta a história de uma forma simples. É tão simples que as pessoas pensam, bem, isso é para criancinhas, pois ele chama de canções da inocência. Ele chama de o Cordeiro. Ele disse: Cordeiro, quem te fez? Sabes quem te fez? Eu te direi quem te fez, pois ele se chama de Cordeiro. Ele é manso e humilde, tornou-se uma criança. Eu sou uma criança, e tu um cordeiro, somos chamados pelo seu nome. Cordeiro, que Deus te abençoe. E pensamos que é uma cantiga de ninar. Blake está nos contando a coisa mais profunda que se pode contar. Aqui, ele se chama de Cordeiro e, no entanto, ele é a criança, o menino Jesus. Bem, eu sou uma criança, disse Blake, e tu és um cordeiro, e somos chamados pelo seu nome. Ele está repetindo a mesma história contada no capítulo 15, versículo 16, de Jeremias. Aqui, a sua própria e maravilhosa imaginação humana é o Deus das Escrituras. Ouça outra declaração de Blake. Babel zomba, bem, esse é o mundo. Babel é o mundo com suas múltiplas línguas. Babel zomba, dizendo que não há Deus nem Filho de Deus, que tu, ó imaginação humana, ó corpo divino, és tudo uma ilusão, mas eu te reconheço, ó Senhor, quando surges diante dos meus olhos cansados, mesmo nesta masmorra e nesta fábrica de ferro. Pois tu sofres comigo,
embora eu não te veja. E então a voz divina responde: Não temas. Estou sempre contigo, se apenas crê em mim, que tenho poder para ressuscitar dentre os mortos teu irmão que dorme em Albion. Não temas, sombra trêmula. Jerusalém. Aqui, a sua própria e maravilhosa imaginação humana é o Deus das Escrituras. É o Jesus Cristo de quem se fala, pois João identifica Jesus Cristo com o Criador, e aqui o nome do Criador é chamado de o Senhor. Ele é chamado de o Senhor e também de o Senhor, Deus dos exércitos. E Jeremias, cujo nome significa Deus ou Jeová se levantará, está lhe dizendo que ele é chamado pelo nome do Senhor. Eu sou chamado pelo teu nome e então ele o nomeia. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Então o homem descobre que ele é, na verdade, o Senhor, o Deus dos exércitos. Mas enquanto ele veste a roupa de carne, ele é restringido, está limitado a todas as fraquezas e limitações da carne. E ele se deteriora como todos os corpos se deterioram, em tudo se deteriora neste mundo. Mas, apesar da deterioração daquilo que ele veste como uma máscara, ele, o portador da máscara, é o Senhor, o Deus dos exércitos. Um dia ele experimentará que é. Não importa o que o mundo diga, ele sabe que não existe mais eu acredito, existe um eu sei convicto, pois eu experimentei. Mesmo que eu deva continuar no mundo vestindo uma roupa que se desgasta lentamente, e que eventualmente se desgaste tanto a ponto de ter que ser descartada. Mas após a experiência, você não é mais restaurado a outra roupa semelhante àquela que você desgastou. Você parte completamente disso para o corpo que era seu antes que o mundo existisse. E onde quer que esse corpo esteja, ali está o paraíso. Pois o paraíso é apenas o corpo que está vivo, este corpo infinito, e onde quer que você esteja, o reino em que você habita é harmonioso, é o paraíso. Pois o paraíso é um corpo, o corpo que você vestirá na eternidade, e não importa para onde você vá, tudo se transforma na perfeição que o seu corpo é. Então você não entra em um reino chamado céu, você é o céu pelo simples fato de usar o corpo que agora despertou dentro de si, que é o corpo imaginativo. Para onde quer que esse corpo vá, é o céu. Nada pode permanecer imperfeito na presença de quem usa o corpo ressuscitado. Se você fosse para o inferno, instantaneamente, não ao longo do tempo, mas instantaneamente, ele se transformaria em céu. Não importa para onde você vá, é o céu. E se você não estiver usando esse corpo, para onde quer que você vá, é realmente o inferno, pois este mundo é o inferno, só decadência, só conflito, tudo no mundo está realmente em conflito. Então, quando ele disse: As tuas palavras foram encontradas e eu as comi, como eu comeria palavras? Você sabia que muitas pessoas pegaram a Bíblia e a comeram? Fui ao manicômio em Barbados com meu irmão Lawrence, que já faleceu, e que era o médico de lá. Lá, todos aqueles pacientes, muitos deles com suas Bíblias, rasgando-as e comendo-as. Comendo as páginas. Eu realmente vi e mal podia acreditar que eles estavam comendo a Bíblia, se interpretavam-na literalmente. E não somos ajudados pelos primeiros pais da Igreja, que alteraram a palavra de Deus. Pois os profetas, inspirados como eram, escreveram o que ouviram e viram, e os primeiros pais da Igreja acrescentaram a palavra de Deus para que ela se conformasse às suas tradições, às suas convenções, e mudaram completamente o quadro. Vou dar apenas alguns exemplos. No capítulo 3 do Evangelho de João, há uma conversa entre um homem chamado Nicodemos, que era um mestre de Israel, membro do Sinédrio. Ele seria como qualquer cardeal hoje, o mestre do que é considerado correto em relação a Deus. Ele encontra alguém que está na presença de Deus, pois teve uma experiência com Deus, e diz: Quando vocês me veem, veem o Pai. Eu sou o Pai. Então, ele afirma: em verdade vos digo que, se não nascerdes de novo, não podeis entrar no reino dos céus. Nicodemos respondeu: Como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Ele disse: Você é mestre de Israel e não entende isso? Agora, considere o versículo 5. Em verdade vos digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
As palavras água e foram acrescentadas, elas não constam no texto original. Foram adicionadas pelo editor, os primeiros padres da Igreja, para dar respaldo à sua tradição de batizar crianças com água. Agora, o versículo 8, acabei de citar o versículo 5, deixe-me ler o versículo 8 para você. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra água não é usada no versículo 8. Aqui, no versículo 5, ele acrescentou água e, aqui, no versículo 8, a água não está presente, e isso foi removido do texto. É preciso nascer do Espírito. E agora ele compara o Espírito ao vento, se a palavra em hebraico e grego para Espírito e para vento é a mesma. Então, como o Espírito sopra ou se move, você pode dizer, mas ele usa a palavra, o tradutor agora chama de vento. Como o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bem, quando minha mãe veio para este país, quando meu filho tinha 2 anos e meio, uma das primeiras perguntas que ela me fez foi: onde o Júnior foi batizado? Meu filho, com 2 anos e meio. Eu disse: ele não foi batizado. Ah, ela disse, Neville, como você pôde? E se ele morrer? Eu disse: o que isso tem a ver com alguma coisa? Ela disse: ele não poderá ir para o céu. Se ele não for batizado, não poderá ir para o céu. Minha mãe ficou obcecada com aquela palavrinha que o pastor dela lhe ensinou. É preciso nascer da água e do Espírito, e a água, ele explicou a ela e a milhões de pessoas no mundo que se dizem cristãs, é o batismo com água. Não tem nada a ver, e isso foi acrescentado pelos primeiros pais da Igreja apenas para apoiar e sustentar os conceitos que praticavam. É uma fonte de renda considerável. Não se paga pelo batismo, mas espera-se que você dê alguma coisa. E acaba sendo uma quantia considerável de dinheiro. Esta é uma das pequenas coisas, uma das pequenas indulgências de nossas igrejas, e você pode multiplicar isso por todo o mundo. Eu sei por experiência própria, tendo nascido do alto, que o vento é real e a água é falsa. Você ouve o vento e o sente na sua cabeça, mas ele também vem de fora, aparentemente de fora. Você não sabe de onde vem, você pensa que vem desta direção e olha para lá. Ao mesmo tempo que olha para lá, você também o sente na sua cabeça. Então, quando todo o drama termina e o bebê aparece, o vento desaparece, portanto, você não pode dizer de onde vem ou para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, e isso não tem nada a ver com a água. Quando o lado é perfurado e sai água e sangue que foram adicionados. É um símbolo do nascimento, sim, mas isso foi adicionado. Se você pegar o capítulo 6, que é um dos capítulos mais difíceis de João, todo baseado em algo peculiar sobre comer o meu corpo. Bem, o corpo das Escrituras é a palavra e a palavra é Deus, você a entende, a assimila e a come. Na verdade, você o ingere por assimilação. Aquilo que você não consegue assimilar, como o mundo físico, você rejeita e, portanto, elimina. Não consigo entender isso direito, então simplesmente vou eliminá-lo, não consigo absorvê-lo e assimilá-lo completamente. Então, vamos começar com o versículo 51 do capítulo 6. Podemos eliminar a partir da segunda metade do versículo 51 até o versículo 58 e ir para o 59. E tudo se resume a comer o meu corpo. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer o meu corpo viverá para sempre. Ele disse isso na sinagoga. Entre esses 9 versículos, encontramos tudo o que apoia a Eucaristia, apoia a Santa Ceia. E justamente para corroborar as tradições da Igreja, os primeiros padres acrescentaram esses 9 versículos, da segunda metade do versículo 51 até o versículo 58 do capítulo 6 de João. Poderíamos percorrer todo o livro e todos os outros evangelhos, e mostrar onde o redator fez com que se conformasse às tradições da Igreja. E hoje, bem, como minha mãe me disse a respeito do batismo do meu filhinho. Então eu fui lá para agradar minha mãe e combinei com um pastor episcopal para batizá-lo.
Bem, a única coisa que acontece a uma criança pequena no batismo, ou a um adulto quando é idoso, é pegar um resfriado. Nada acontece espiritualmente, pode ter certeza. Minha primeira esposa se converteu à religião em idade avançada e entrou para uma. Não sei. Batista? Não, ela entrou para uma. Ah, qual era mesmo? Bem, vou me lembrar depois. Mas ela entrou e levou meu filho pequeno para uma piscina coberta no Hotel St. George, no Brooklyn. Ela ia se submergir completamente. Ela não sabia nadar, assim como meu filho, e eles quase se afogaram. Ela ia se submergir completamente, para se converter, acabou à beira da morte. E meu filho, que não sabia nadar, ela fez a mesma coisa com ele, sem saber que, quando ele tinha 2 anos e meio, por medo da minha mãe de que ele fosse para o inferno se não fosse batizado, eu permiti essa cena. Então eu lhes digo, ao longo do livro, quando vocês o lerem, verão muitas coisas que os primeiros pais incorporaram, apesar dos avisos que ignoraram. Vocês leem no final de Provérbios. Que ninguém acrescente nem tire nada das palavras da profecia deste livro. No final da Bíblia, no último capítulo de Apocalipse, somos advertidos contra acrescentar ou tirar algo das palavras do livro. Mas eles não deram ouvidos à advertência. Eles queriam que o livro se conformasse às suas tradições e convenções. E vocês nunca ouviram nas Escrituras a declaração do poderoso Eu Sou, quando, em todo o Evangelho de João, ele disse: Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho. Todas essas poderosas declarações do Eu Sou nunca foi dito, eu sou as convenções, eu sou as tradições. Mas, para sustentar suas tradições, os primeiros pais inseriram e acrescentaram coisas à palavra de Deus. Então, aqui, eu lhes digo que por trás da máscara que vocês usam está o único Deus. Não há nada além de Deus. A imaginação divina se reproduziu em vocês, em sua própria e maravilhosa imaginação humana. E porque ele contém tudo, tudo está contido na imaginação humana. O homem um dia despertará para esse fato e descobrirá que todo o vasto mundo é ele mesmo projetado para fora, assim como todo o vasto mundo é Deus projetado para fora. Isso, à medida que ele desperta em vocês, começa a se expandir no seio da imaginação divina. Vocês são a imaginação humana, mas ela é una com a imaginação divina. Assim, a imaginação divina se reproduz em nós. E quem é esse nós? A imaginação humana. Certamente não neste pequeno corpo, esta é apenas a máscara que eu uso. Então, aqui, nós comemos o corpo de Deus ao ouvirmos a palavra e a assimilarmos. Eu a ouço. Posso não ser capaz de entendê-la naquele momento. Como nos é dito no livro de Neemias. Eles leram a palavra de Deus, e a leram com interpretação, e deram o significado, para que o povo entendesse o que era lido. Portanto, tudo veio de dentro e eles o entenderam. Bem, quando você a ouve, você a entende. Se não a entender, releia várias vezes. Mas o novo é apenas o cumprimento do antigo. Então, quando lhe dizem, Eu sou o pão, ele está apenas citando Jeremias. Ele disse: Encontrei as tuas palavras e ele é chamado de palavra de Deus. Agora ele identifica a palavra com aquela declaração em Jeremias. Encontrei as tuas palavras, e eu as comi, elas se tornaram para mim alegria e deleite do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Bem, o homem se sente constrangido ao ser chamado de Senhor, Deus dos exércitos, quando não consegue pagar o aluguel, quando não consegue comprar roupas, quando não consegue comer como gostaria. E ele é o Senhor, Deus dos exércitos. Sim, limitado pelo corpo que veste. E ninguém lhe impôs isso, ele o fez por si mesmo. Ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para ressuscitá-la. João 10, 18. Então, fiz isso com um propósito, fiz isso para que eu pudesse me expandir. Pois a alegria é a expansão constante. Eu não poderia me expandir a menos que primeiro me contraísse. Então, alcancei o limite da contração chamado homem, e essa contração é o limite da opacidade.
Então, em certo momento, quebro a casca, e o que está contido dentro é o Deus que criou tudo, e começa a se expandir. E todos neste mundo terão sucesso. Ninguém pode falhar. Então, posso estar satisfeito hoje com meus poucos ganhos no mundo, meu pequeno lugar em que vivo, mas tudo isso é uma contração. Chegará o dia em que realmente comerei a palavra de Deus. Experimentarei a palavra de Deus, e quando eu experimentar a palavra de Deus, então saberei que sou Ele. Mas só o farei quando estiver com tanta fome. Como nos é dito no livro de Amós: enviarei fome sobre a terra, não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. A pessoa comum não está interessada em ouvir a palavra de Deus. Quando vão à igreja, o que ouvem? Li no jornal desta manhã um sermão proferido ontem em Santa Mônica, e o pastor dizia à congregação que a religião deveria estar enraizada na razão. De todas as coisas absurdas do mundo, a religião é uma verdade revelada que não pode ser comprovada logicamente. É uma verdade revelada. Como se poderia explicar logicamente a alguém a história do nascimento do alto? Como Nicodemos poderia compreender, até experimentar o nascimento do alto, como isso seria possível? Eu nasci de baixo, assim como todo o vasto mundo nasce de baixo, do ventre da mulher. Como eu, um homem adulto, aproximando-me da sepultura, poderia nascer do alto? E onde é esse alto? O mundo pensa que o que está acima está lá fora, quando na verdade está dentro de nós, pois nas Escrituras acima e dentro são a mesma coisa, assim como abaixo e fora. Portanto, vim ao mundo nascendo de baixo, entro em meu estado eterno nascendo de dentro. Esse dentro vem de cima, e esse acima é o crânio do homem. Foi de lá que nasci, e não havia água presente no nascimento, portanto, não houve batismo desse tipo. Aqui, encontramos as palavras água e as apagamos no 5º versículo do 3º capítulo de João. Simplesmente as apagamos. Você não nasce da água e do Espírito, você nasce do Espírito, então esqueça a água. E assim, se a família desejar que uma criança nasça batizada, que assim seja. Isso é tudo. Eu agradei minha mãe quando levei meu filho para batizá-lo, para a satisfação dela, para que ela sentisse que, se ele morresse, pelo menos teria uma chance de entrar no céu. E você só entra no céu daqui quando nasce do alto. Quando digo aqui, aqui não termina com a morte. O mundo não termina no ponto em que meus sentidos deixam de registrá-lo, portanto, quando alguém parte desta vida, ainda está aqui em um mundo terrestre como este. Então, essa pessoa continua, e nascerá de dentro, que vem do alto, do seu crânio. Ela será restaurada à vida. Todos são restaurados, exceto aqueles que experimentaram o nascimento do alto, e agora não podem mais morrer. Eles não podem mais passar por nenhuma transição de um estado para outro. Agora são filhos de Deus, e o Filho de Deus é um com Deus. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Então, nesta declaração de Jeremias, ele descobriu que Jeová se levantou dentro dele. Quando ele se levanta dentro de mim, então, quando eu visto essa veste na qual ele se levanta, que é a minha veste que tirei para entrar nesta veste, então todas as impossibilidades se dissolvem com esse toque de exaltação que o seu levantar em mim confere à minha natureza. Portanto, aonde quer que eu vá, vestido com essa forma, é o céu. Assim, o céu não é um lugar, o céu é o corpo que eu visto e aonde quer que eu vá vestindo esse corpo, é o reino chamado céu. Pois tudo é transformado em harmonia com a perfeição que agora brota e se levanta dentro de mim. Então, sei por experiência própria que essas coisas são realmente inseridas e violam as Escrituras, acrescentando as palavras de Deus. Essa afirmação de Blake, quando ele identifica a imaginação humana com o corpo divino do Senhor Jesus Cristo, é um exemplo disso. E então o mundo nega a existência de Deus. O mundo zombeteiro diz: não há Deus nem Filho de Deus, que tu, ó imaginação humana, és pura ilusão. Que tu, a imaginação humana, que é o corpo divino de Deus, realmente não existe. Mas eu te conheço, ó Senhor. Ele conhecia exatamente aquele que retorna manhã após manhã aos seus olhos cansados, porque ele podia trazer a visão até o momento em que despertava novamente sob a veste de carne.
Assim, ele se lembrava exatamente do que havia feito e de como retornará através dessa ponte de incidentes que o conduziu ao chamado mundo desperto deste estado mundano. Então, ele retornou aos seus olhos cansados, e ele abriu os olhos para saber como tudo aconteceu. Pois, nesse estado, tudo o que ele imaginava acontecia, e ele conhecia o poder do Criador, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Se você acordar em um sonho, você pode controlá-lo e sabe exatamente quem o está fazendo e sua imaginação. Se você se pegar sonhando, ou você acorda rapidamente, como sem dúvida acontecerá, ou nesse estado você controla tudo o que faz e sabe exatamente quem controla e gera tudo, e ele é a sua imaginação. Se você acordar e não estiver totalmente consciente, então você controlará tudo o que está fazendo e fará com que se concretize. Então, quando você retornar aos seus olhos cansados nesta masmorra e nesta siderúrgica, você ainda se lembrará do Senhor, e o Senhor era a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Um dia, você despertará completamente nesse corpo, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro Jesus Cristo. Tudo no mundo não passa da sua própria e maravilhosa imaginação projetada para fora. Aqui neste mundo, você fez isso com um propósito celestial. A restrição que você impôs a si mesmo foi para a expansão, e você não pôde se expandir até atingir o limite da contração, o limite da opacidade. Não consigo descrever a emoção que sinto ao receber suas cartas e ler sobre o despertar de vocês, um após o outro, à medida que as visões se manifestam. Mas todos saberão. Aqueles que hoje negarem completamente, condenando tudo, perdoem-nos. Não faz diferença. Que o condenem para sempre. Não falo mais como alguém que diz: eu acredito, foi minha mãe quem me contou, em quem eu confiava e acredito nela implicitamente. Não preciso mais dizer isso. O meu é um eu sei convicto. O meu não se baseia na razão, o meu é a verdade revelada. A verdade é revelada, é Deus se desvelando no indivíduo, pois Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, é assim, no homem, ele se revela. É revelada. Vocês não podem chegar a nenhuma dessas conclusões logicamente. Não se pode provar a verdade por nenhuma lógica no mundo, ela simplesmente se revela. E então vocês a contam, e alguns acreditam e outros negam. Então, quando você lê Blake, lembre-se de que ele não estava escrevendo para qualquer criança pequena, como você entende uma criança. Ele estava contando a verdade mais profunda na linguagem da criança, para que ela pudesse ser preservada. Porque é contada de forma tão bela que viverá para sempre. Pequeno cordeiro, sabes quem te fez? Pequeno cordeiro, eu te direi. Ele é chamado pelo teu nome, pois se chama Cordeiro. Ele é manso e humilde, tornou-se uma criança. Eu, uma criança, e tu, um cordeiro, somos chamados pelo seu nome. Então, ele está contando, da maneira mais bela, exatamente a experiência de Jeremias no capítulo 15, versículo 16 de Jeremias. Portanto, quando falamos do cordeiro sendo imolado, certo, não um cordeirinho, isso é um símbolo. Eu tirei minha própria vida quando desci aqui, você tirou sua própria vida quando desceu aqui, e nós somos o único ser que fez isso. Ele chama esse único ser de Albion, a humanidade universal na qual todos estão contidos. Então, neste único homem, todos os homens caíram, e individualmente nós ressurgimos para o único homem. Assim, o único homem está se reunindo, um por um, no mesmo único homem que é Deus, que desceu à humanidade universal. E nenhum estará faltando, todos serão reunidos. Ele deixará os 99 que foram salvos e irá em busca do único, porque o corpo não está completo até que todos sejam redimidos. Portanto, todos são trazidos de volta ao único corpo que caiu, e esse único corpo é Deus. Você e eu estamos contidos nele e somos chamados de os deuses no único. Assim, a palavra traduzida como Senhor seria singular e a palavra traduzida como Deus é plural, é Elohim. Então, quando falamos da grande confissão de fé dos hebreus, ouve, ó Israel, o Senhor, isso é singular, nosso Deus, isso é plural, o Senhor, singular, é um. Deuteronômio 6, 4.
Assim, o único se fragmentou em muitos, e todos são reunidos um por um no mesmo único Senhor. Então você ouve esta maravilhosa confissão. Shema, Israel, Já Adonai Eloheinu Adonai Echad. Um só Senhor. Os incontáveis deuses reunidos em um só Senhor. Todos terão essa mesma experiência. Então, se eu pudesse tirar de vocês algumas pequenas coisas que foram acrescentadas às Escrituras porque confundem a mente, esqueçam a palavra água. Vocês não nasceram da água e do Espírito, vocês nasceram do Espírito. Nenhum batismo físico tem nada a ver com o seu segundo nascimento. Esqueçam completamente. Quer vocês tenham sido completamente imersos no rio ou apenas com um pouco de água jogada sobre a cabeça. A maioria das criancinhas chora de qualquer maneira. Se vocês já foram a esses batismos, eles assustam as criancinhas demais. Mas isso não importa. Se for do agrado de Deus, como foi do agrado da minha mãe, então façam isso para agradá-la, em vez de ofendê-la. Mas não pensem por um segundo que vocês precisam ser batizados por qualquer pessoa neste mundo. Quem, pela imposição de mãos, neste mundo, pode fazer alguma coisa por vocês? Quem, pegando um pouco de água e colocando sobre a cabeça de vocês, pode fazer alguma coisa espiritualmente por vocês? Mas vocês encontrarão um verdadeiro batismo quando estiverem na presença do Senhor ressuscitado, cujo corpo se reúne um após o outro, e então ele os abraça. Isso é o batismo pelo Espírito Santo. E então você é enviado para ter as experiências da palavra de Deus. Porque a minha palavra não pode voltar para mim vazia, é necessário que realize o seu propósito e prospere naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Portanto, a palavra é o próprio Deus e ele está em você. Ele se enviou e então você passa por todas essas aflições do mundo, e então um dia, de repente, isso irrompe dentro de você, e você é chamado pelo seu nome e você é o Senhor, Deus dos exércitos. Você contempla o vasto mundo e percebe que tudo nele é fruto da sua própria projeção, em tudo no mundo é fruto da sua própria projeção. Portanto, se você não gosta do que está acontecendo, só pode mudar mudando sua atitude em relação a isso e transformando a situação dentro de si. Nada pode mudar a menos que você primeiro mude sua atitude, porque tudo está dentro de você. E quando você vê a situação se transformar para se conformar à mudança em você, então você realmente tem a confirmação do que é ensinado nas Escrituras. Então, um dia você desperta e sabe que o dia final chegará depois que você despertar e não pode ser adiado por muito tempo, então, você veste aquela roupa que era sua antes da existência do mundo. Então você se torna um dos observadores celestiais que contemplam o mundo da morte, aguardando ansiosamente o retorno de todos os seus irmãos, pois somos todos irmãos. Éramos irmãos antes da criação do mundo, ainda somos, embora não nos reconheçamos uns aos outros, e seremos irmãos quando este mundo deixar de existir. Mas todos serão enriquecidos pela experiência de entrar no mundo da morte e vencê-la. O que lhes digo esta noite, digo por experiência própria, não estou especulando, não estou teorizando. Por mais fraco que eu seja no mundo de César, por mais limitado que eu seja, ainda assim conheço a experiência e não posso negá-la. Não poderia negar esta experiência mais do que poderia negar a mais simples evidência dos meus sentidos. Jantei esta noite, dirigi até aqui com um amigo, sei exatamente o que aconteceu e não posso negar isso. Bem, não posso negar a minha experiência. Se eu a negasse, seria como dizer que não vim aqui esta noite com meu amigo e minha esposa. Não posso negar, é tão real para mim. E sei que todos aqui terão a mesma experiência, mas não posso lhes dizer quando. O dia, a hora, permanece o segredo do Pai em vocês, pois ele não despertará em vocês até que tenha cumprido o seu propósito. Ele se enviou ao mundo revestido como vocês. Quando ele despertar, você será o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas ainda assim limitado até aquele momento em que você tirará a vestimenta, como faria um ator, tire-a e guarde-a no departamento de figurinos. Então você sairá do palco, sairá do teatro. Agora, já que estamos aqui, existe uma técnica que pode facilitar as coisas, é saber quem é Deus, e Deus é a nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Podemos imaginar que somos o homem,
a mulher que gostaríamos de ser e nos convencer de que somos, e na medida em que formos fiéis a essa suposição, ela se consolidará em realidade. Se eu pudesse me convencer de que sou, mas, antes de tudo, preciso querer isso. O mundo dirá: bem, por que você não quer ser rico? Bem, talvez você não queira riqueza. É a coisa mais difícil do mundo convencer alguém de que você realmente não quer ser rico. Eles pensarão que você está louco, que você deve estar louco. Você não quer ser famoso como, digamos, Richard Barton, que podia gastar $1 milhão em um diamante para sua namorada? E você diz: não tenho nenhum desejo de ter $1 milhão para gastar em um diamante para minha esposa, nenhum mesmo. O pouco que lhe dei, ela não usa, então não tem interesse nisso, e eu não tenho dinheiro para isso, absolutamente nenhum. Bem, eles acham que tem algo de errado com você. Bem, tudo bem. Deixe essa pessoa como ela é. Se ela quer $1 milhão para gastar em um diamante, que gaste, e reze para que consiga. Mas, pessoalmente, não tenho esse desejo, nenhum mesmo. Não estou sozinho, tenho certeza de que faço parte da maioria. Porque eu não queria ser conhecido quando tudo neste mundo estiver desaparecendo e se extinguir, e apenas o imortal você permanecerá, e ele não terá mais função neste mundo. Então, tudo o que você já conquistou neste mundo passará, e realmente passará para sempre, sem deixar vestígios. Mas o você de quem falo e a quem me dirijo é imortal, e esse é o ser eterno. E quando você desperta, desperta em um corpo imortal. É perfeito, não pode ser aprimorado, e onde quer que você esteja, esse reino é perfeito. Não pode haver cegueira, surdez, hesitação, fraqueza ou limitação onde quer que você esteja. Tudo em seu mundo, enquanto você caminha, se transforma na perfeição que é você, e isso é o paraíso. Portanto, na verdade, o paraíso não é um lugar, é um corpo, é um caráter, e esse caráter, ao se mover no mundo, no universo, transforma cada lugar onde está em paraíso. Esse se torna, então, o reino durante o tempo em que você o habita e o deixa para qualquer outra pessoa, pois quando você segue em frente, onde quer que você vá, é perfeito, pois é o paraíso. Então, quando você ler isso, não pense que um homem vai comer um pedaço de papel, como eu vi fazendo em Barbados. E isso não acontece só lá, acontece no mundo todo. Quando você come a palavra de Deus, primeiro você a ouve com entendimento, com interpretação, e diz sim a ela. Quando você consegue dizer sim, então você a aceita e a come, a assimila. Você não consegue absorver tudo de uma vez. Certas partes dela você não consegue digerir, então você simplesmente as rejeita por um tempo. Eventualmente, você comerá o pão inteiro, como minha amiga viu o pão inteiro vivo, com o sangue jorrando dele. Era tudo pão, um simbolismo belíssimo, uma imagem linda e tão verdadeira. Ela aceitou completamente o fato de que todas as coisas brotam de sua própria e maravilhosa imaginação humana. E ele não conseguiu, nem por um momento, mudar esse fato, enquanto ela pronunciava os números um após o outro, e tudo somava ao pão inteiro. Comam meu corpo e bebam meu sangue. Ela não precisa ir a nenhuma igreja para comer um pedacinho de hóstia e beber um gole de vinho. Ela viu tudo porque comeu o corpo de Deus. Aceitou completamente o fato de que a imaginação cria a realidade. Mesmo que não o comprove na prática, ela o aceita 100%. Portanto, pode ser que ela falhe em comprová-lo nos testes, mas o aceitou completamente, e é por isso que o símbolo lhe apareceu em uma visão. E assim, amanhã, por estar casada, ter 2 filhos e um terceiro a caminho, ela poderá enfrentar momentos difíceis na vida, mas, tendo visto esse símbolo, sempre recorrerá a ele e saberá que não pode se eximir da responsabilidade. Ela não pode culpar o marido, John, ou seus 3 filhos, já que o terceiro está por vir. Ela precisa se voltar e dizer: ninguém tira isso de mim, eu mesmo dou. Ninguém vem a mim se meu pai não o chamar, e eu e o pai somos um. Então você é um patife e não poderia ter entrado no meu mundo a menos que meu pai o chamasse, e eu e o pai somos um. Então você veio para tomar de mim o que é meu, e se você conseguir tomar, eu ainda digo que você não poderia ter vindo a menos que eu o chamasse.
Você não poderia ter tomado isso a menos que eu, com minha atitude perante a vida, permitisse. Então, todo o vasto mundo sou eu mesma projetada para fora. Ou eu o controlo ou não o controlo. E essa é a história das Escrituras. Não existe outro Deus além da sua própria e maravilhosa imaginação humana. Portanto, quando você fala de Jesus Cristo e inclina a cabeça mentalmente, se não fisicamente, faça o mesmo quando pensar em termos da sua maravilhosa imaginação. Pois esse é Jesus Cristo, essa é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, e foi pela sua própria e maravilhosa imaginação humana que o mundo foi criado, e esse mundo é sustentado e mantido. Ele muda somente conforme você muda a sua imaginação. Acredite nisso e você viverá em um mundo maravilhoso e belo. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, minha querida, eu lhe dei esta noite as palavras de Deus. Não poderia lhe dar nada mais profundo do que lhe dei esta noite, e você é Deus. Quando você se olha no espelho, vê uma mulher e diz: aqui está, e esse é o nome pelo qual você responderá se eu a chamar por ele. Mas o seu nome, como revelado esta noite, é o Senhor, Deus dos exércitos. Mesmo sem perder sua identidade, e embora você seja o Senhor, Deus dos exércitos, você responderá a esse nome. Você ama esse nome. Eu respondo ao nome Neville. Quando ouvi o coro celestial cantar meus louvores após minha ressurreição, eles me chamaram pelo meu nome, Neville. Disseram: Neville ressuscitou. Não disseram Senhor, Deus dos exércitos ou Deus dos exércitos, disseram Neville. Então, eles a chamarão pelo nome. Você é completamente individualizado e jamais deixará de sê-lo na eternidade. Na verdade, para sempre e sempre você será cada vez mais individualizada, de modo que será distinta e não será absorvida por um só corpo. Você é esse corpo, mas possui sua individualidade. Essa é a alegria da irmandade. Eu o conhecerei na eternidade e o reconhecerei como alguém que eu conhecia antes mesmo do mundo existir. E como em um grande baile de máscaras, é sempre hilário quando a máscara cai e vemos quem amamos por trás dela, alguém que não reconhecíamos quando a usavam. Mas quando você tiver essas experiências, escreva-as para mim, escreva-as. Deixe-me refletir sobre elas por um tempo, tudo bem? Pergunta. Quando você fala de identidade, você se refere ao momento em que você está consciente do seu ser. Se, ao despertar, você não perde sua identidade, então sua identidade é exatamente como o lugar onde estou hoje? Resposta. Sua verdadeira identidade é o Senhor Jesus Cristo, e essa será sua verdadeira identidade para sempre. Mas o Senhor Jesus Cristo vem a nós como alguém desconhecido, porém, de maneira misteriosa, Ele nos permite experimentar quem Ele é, e quando experimentamos quem Ele é, descobrimos quem somos. Portanto, sem perda de identidade, você é o Senhor Jesus Cristo. Eu ainda sou Neville, e ainda assim experimentei tudo o que está escrito nas Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo, incluindo a crucificação. E não foi como descrito nas Escrituras, um evento triste, foi êxtase. É uma alegria além dos sonhos mais loucos, e não houve sangue nem água. Havia 6 pontos no meu corpo, mas eram vórtices giratórios de êxtase, 6, não 5, 2 pés, 2 mãos, minha cabeça e meu lado direito eram vórtices, e o êxtase que você experimenta quando sente isso. E isso é apenas uma lembrança. Você pode se lembrar do evento e revivê-lo, mas não com a mesma intensidade de quando viveu pela primeira vez. Isto é apenas uma lembrança, entenda bem, e ainda assim o êxtase foi imenso. Então eu lhes digo, fomos crucificados com Cristo. Não sou eu quem vive, mas aquele que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se tornou eu, Gálatas 2, 20. E esse era o próprio Deus. Portanto, eu não poderia perder minha identidade. Lembro-me vividamente, foi o cumprimento do capítulo 42 do livro dos Salmos. Aquela foi minha jornada triunfal para a Cidade Santa, quando ouvi a voz e a multidão que eu conduzia em procissão até a casa de Deus. O que a voz me disse, e que eu ouvi somente por mim,
das profundezas da minha alma. Então veio a crucificação, e foi estática, foi bela, vórtice girando em minhas mãos, minha cabeça, meu lado direito e as solas dos meus pés. Portanto, longe de ser um evento triste, foi um evento celestial. E as igrejas não ensinam dessa forma. Elas deturparam completamente o mistério, porque os homens que dirigiam as igrejas eram homens sem visão. Ninguém é eleito cardeal por ter tido uma experiência mística, ele é eleito cardeal pela sua capacidade de arrecadar enormes somas de dinheiro. Se você conseguir provar que é um bom administrador e arrecadar enormes quantias de dinheiro, estará na fila para o próximo cargo. Não me venha dizer que algum papa foi eleito de forma diferente da que usamos hoje para eleger nossos presidentes. Isso não significa que ele tenha qualquer visão espiritual. Assim como o Sr. Nixon não tem. Acho que ele mesmo não diria isso. Ele foi eleito como político por grupos de pressão que receberam a promessa de obter certas coisas se ele fosse eleito, e ele precisa cumprir sua promessa ou não se candidatar novamente. Bem, o Papa se candidata da mesma maneira. Nunca é unânime. Eles entram lá e passam horas, às vezes dias, até que a fumaça saia pela chaminé. Se fosse uma decisão unânime vinda de cima, seria automática. Mas nunca é uma decisão unânime. Como pode Deus, que é um só, não chegar a uma decisão unânime? Pergunta. Quando você desperta, descobre sua verdadeira identidade, que é o Senhor. Então, quando eu despertar, minha identidade será o Senhor, que é a mesma que a sua identidade, a verdadeira identidade é a mesma para todos. Então, como vocês podem se levantar em um corpo com sua própria identidade se é tudo a mesma? Resposta. Aqui, se tu és o pai do meu filho, não somos nós um só ser, embora aparentemente dois? Veja, há apenas um filho e um só pai. Então, se todos nós temos a experiência de sermos o pai desse único filho, somos um. 2 Samuel 7 versículo 12, 14. Agora, leia com atenção, e peço que tente memorizar, o capítulo 17 do Evangelho de João. Eu neles e eles em mim, para que sejam um, assim como nós somos um. E Pai, eu lhes revelei o teu nome e continuarei a revelá-lo. O nome que ele revelou foi Pai. Então, eu lhes digo, eu habito em vocês e eu sou o Pai e tenho um filho. Se eu habito em vocês e eu desperto em vocês sem mudar a sua identidade, eu os desperto como Pai. Então, o mesmo filho que me chamou de Pai quando Deus despertou em mim é o filho que vai chamar vocês de Pai. Bem, se você é o pai do meu filho Davi, então ele não tem dois pais, só existe um pai. Então você perceberá a unidade da humanidade. E hoje, não importa a cor da pele dele, quando ele despertar e for Deus Pai porque o Filho o chamou de Pai, e o mesmo Filho me chamou de Pai e eu sei que sou o Pai dele, você terá o mesmo conhecimento inato de que você é o Pai. Essa sabedoria que vem do alto é inquestionável, então você saberá disso. Bem, sabendo que você é o pai daquele filho que me chama de Pai, você saberá, quando olhar para mim, que você e eu somos um. E se você se perdoar por um ato que praticou consciente ou inconscientemente, e souber que eu o pratiquei, você saberá que o fez, e, portanto, me perdoará. Então, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se você quiser ser perdoado por um ato que ouviu dizer que eu pratiquei e tiver a experiência que eu tive, você me perdoará de bom grado, porque saberá que você e eu somos um. Não há outra maneira de conhecermos a unidade da salvação por meio do Filho, que nos revela como Deus Pai. E eu lhes digo, e nunca li isso antes, exceto nas Escrituras, mas não sabia disso nas Escrituras até vivenciar, que o verdadeiro Filho que revela o homem como Deus Pai é Davi. E está nas Escrituras. Vocês perceberão que ele chamou Jesus Cristo de Pai, também nas Escrituras. E assim, quando ele te chama de Pai, embora para o mundo você seja uma pessoa pequena, ignorada, indigna de um segundo olhar, que eles passam sem saber que acabaram de passar por alguém que sabe que é o Senhor Jesus Cristo. Se lhes disserem que você é Ele, não ficarão impressionados, porque estão julgando pelas aparências e não sabem. 1 Samuel 16, 12. Mas entre num restaurante e diga, olha quem está ali.
E você pergunta, bem, quem? Olha aquela pessoa, sabe quem é? E você não sabe. Bem, ele tem $1 bilhão. E, claro, eles ficam impressionados porque ele tem $1 bilhão. Nunca lhe dizem como ele conseguiu, e isso é segredo absoluto. A terceira geração dessa herança entrará para o registro social e estará em todos os grandes livros do mundo porque tem dinheiro. Você passará por pessoas que tiveram a experiência de ser o Senhor Jesus Cristo e ninguém saberá ou se importará, porque não é esse o Senhor Jesus Cristo que eles esperam. Eles esperam que algum ser venha de fora. Ele nunca pode vir de fora, ele vem de dentro e permite que o indivíduo experimente quem ele é, e quando você experimenta quem ele é quem você se torna. É assim que ele permite que você experimente quem ele é. Portanto, você nunca o vê como outra pessoa, você só pode experimentá-lo como você mesmo. Quando ouvi Billy Graham se levantar e dizer que esperava viver o suficiente para presenciar a segunda vinda de Jesus Cristo, e que iria até ele para cumprimentá-lo, milhões ouviram sua voz, ele recebeu muita atenção da mídia e todos acreditaram na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando li isso no New York Times, mal pude acreditar que estava vendo corretamente. Reli várias vezes, sim, a menos que o tenham citado incorretamente, o que é possível, mas ele está aguardando ansiosamente esperando viver o suficiente, porque acredita que os sinais que estão acontecendo agora são sinais da vinda do Senhor pela segunda vez. Ele não tem a menor noção do mistério de Jesus Cristo. Mas eu digo isso e eles perguntam: do que você está falando? Você foi ordenado? Claro, sabendo que eles têm uma mentalidade ortodoxa, eu respondo: na medida em que Jesus Cristo foi ordenado. Quem o ordenou? Que homem tinha o poder de colocar a mão sobre a cabeça dele e acrescentar algo a ele, se você pensar em um Jesus Cristo pessoal? Ele frequentou a faculdade? Qual faculdade ele frequentou? Não está escrito no capítulo 7 de João. Como pode este homem ter tanto conhecimento, se não foi instruído? Então, ele frequentou? Diga o nome da faculdade. Foi Harvard. Não me lembro de terem mencionado Harvard, Yale, Princeton ou USC. Não tenho conhecimento de que ele tenha dito essas coisas. Bem, é mais a origem dele, ele lhes diz que não é o que o mundo pensa, a origem dele é Deus. Ele disse, e eu vim, é aquele a quem vocês chamam de Deus, mas eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem o seu Deus. Bem, como isso é possível? Conhecemos o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs dele. Como ele pode fazer essa afirmação? Bem, eu faço o mesmo. Vocês conhecem meu pai e minha mãe, duas pessoas maravilhosas, que já partiram deste mundo, mas vocês os conhecem ou podem investigar suas origens. Vocês conhecem meus irmãos, a maioria deles ainda está aqui, e minha irmã. Bem, como ele pode fazer essas afirmações? Portanto, tudo o que foi dito sobre ele eu posso afirmar, pois vivi a mesma história, que é a minha autobiografia espiritual pessoal. Boa noite.